Pois bem, meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem. E essa mensagem, o tema é o verdadeiro discípulo de Cristo. E para isso eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia, ou ligar comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós leremos do verso 3 até o verso 12. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentiram, disseram todo mal contra vocês. Verso 12, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra que foi lida nesse tempo. Eu peço ao Senhor para que o Senhor possa alinhar, Senhor, o nosso coração com o teu coração por meio dessa palavra, que possamos nós identificar a nossa vida nesse tempo aqui, que possamos eu e a igreja local sermos verdadeiros adoradores, verdadeiros seguidores, verdadeiros discípulos de Cristo. Que o Senhor fale aos nossos corações, que saiamos daqui com a tua palavra renovada nas nossas vidas, e que possamos, ó Deus, usufruir daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, você é um verdadeiro discípulo de Cristo? A sua vida, ela tem se parecido com a vida de Jesus? Essas aqui são perguntas que elas não podem ser respondidas apenas com palavras. Muito menos título de igreja. São perguntas que nós temos que viver e responder ao Senhor através das nossas atitudes, no nosso dia a dia. Aqui em Mateus, no capítulo 5, Jesus ele vai abrir o Sermão do Monte, e esse talvez seja um dos mais conhecidos, essa trajetória de Jesus aqui, onde ele vai ensinar os discípulos, e mais confrontadores talvez das Escrituras. E o Sermão da Montanha, ele é um paralelo do que aconteceu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, assim como Moisés, ele subiu no Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, para receber a lei de Deus. Jesus sobe ao Monte das Bem-aventuranças, ele se assenta, os discípulos chegam próximo dele, e ele começa a ensinar do reino de Deus. Portanto, de um lado, no Antigo Testamento, Moisés, ele sobe ao monte para receber a lei de Deus, e do outro lado, no Novo Testamento, o próprio Deus, revelado na pessoa de Jesus, é quem sobe ao monte para ensinar qual é o verdadeiro discípulo de Cristo, qual é o caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus. E o interessante aqui é que Jesus ele não está falando para curiosos, Jesus ele está falando para discípulos de Cristo. E isso, meus irmãos, é fundamental para eu e você entender o que vai seguir nessa mensagem. Porque ser discípulo de Jesus significa passar por uma profunda transformação de vida, de valores, expectativas e até mesmo daquilo que nós chamamos de felicidade. Até porque hoje em dia, ou melhor dizendo, desde o começo da humanidade, todos procuram ser felizes. Mas a pergunta aqui não é se buscamos ser felizes, mas aonde nós buscamos a felicidade? O mundo muitas vezes ele vai nos apresentar que felizes são os fortes, felizes são os que têm mais seguidores no Instagram talvez.
Felizes são os admirados, felizes são aqueles bem-sucedidos que têm um dinheiro no bolso, que têm uma conta bancária recheada. Mas aqui Jesus ele começa o sermão dizendo algo completamente diferente. Jesus ele diz que felizes são os pobres, felizes são os mansos, felizes são os que choram, felizes são aqueles que são perseguidos. E isso nos mostra que o reino de Deus ele segue uma lógica totalmente diferente da lógica do mundo. E por isso que se na nossa caminhada cristã, eu e você tentarmos compreender isso daqui com a mentalidade do mundo, nós nunca teremos condições de entender o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele vai nos advertir lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, onde ele fala: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com essa mente transformada, nós somos capazes de entender e compreender o que Jesus está falando aqui, explicando no Sermão do Monte. E eu gostaria de deixar algo bem claro, que Jesus ele não está descrevendo 8 tipos de cristãos diferentes aqui, mas um discípulo só, com um ângulo diferente, com óticas diferentes. Dito isso, a palavra de Deus hoje ela convida a mim e a você a refletirmos, a fazer um autoexame na nossa vida. A vida que Jesus está descrevendo aqui, será que é a vida que nós estamos vivendo de fato? Esse retrato do verdadeiro discípulo que é Jesus está sendo formado nas nossas vidas? Por isso nós vamos caminhar esses versículos observando como Jesus descreve aqueles que pertencem ao reino de Deus. E no verso 3, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui eu chamo a sua atenção, porque Jesus, ele não disse pobre de espírito. Jesus, ele disse pobre em espírito. E existe uma grande diferença aqui. Pobre de espírito carrega com si mesmo algum sentido talvez negativo, algum sentido de uma pessoa ignorante, talvez fraca intelectualmente, sem discernimento nenhum. Mas já o pobre em espírito, esse remete a uma pessoa que não confia nos seus próprios méritos, mas uma pessoa que reconhece uma dependência integral de alguém que é maior que ela, que é da graça de Deus. Por isso que Jesus fala pobre em espírito. E é fundamental porque Jesus começa por essa bem-aventurança. Porque todas as outras bem-aventuranças do caráter desse discípulo, elas dependem do pobre em espírito. Senão, o Sermão do Monte ele poderia virar regras morais. Ser pobre em espírito é reconhecer a sua falência espiritual. É entender como aquele publicano na parábola de Lucas 18 que disse: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. É admitir diante de Deus e também diante dos homens que nós não temos nada a oferecer para Ele, porque nós dependemos totalmente dessa graça. O pobre em espírito é aquele que entende que se Deus não agir, ele está perdido. Não existe caminho, não existe outro caminho. Ele é o oposto do orgulho religioso. E aqui, para materializar, eu gosto muito de dar um exemplo do mendigo. Porque o mendigo, ele não negocia. O mendigo, ele não argumenta. O mendigo, ele não apresenta um currículo da vida dele. Um mendigo, ele apenas estende a mão. E é esse papel que Jesus está dizendo que nós temos que colocar. Quem acha que pode pagar algo, meus irmãos, nunca recebe a graça de Deus. E em Romanos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo também vai dizer: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça, ela não seria mais graça. Ou seja, não há nada que eu e você possamos fazer para pagar o preço daquilo que Jesus já fez por nós. Nós somos dependentes desse Deus de forma integral, 100%. E ao final desse verso, Jesus vai dizer: felizes são esses, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não começa quando eu e você melhoramos, ou talvez caminhamos corretamente. O reino dos céus, ele começa quando eu e você paramos e decidimos parar de justificar. É aqui que começa o reino dos céus. O reino dos céus começa agora. E a pobreza em espírito, ela produz algo inevitável, que é o quebrantamento. E Jesus segue no verso 4 dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
E aqui Jesus ele não está falando de um choro emocional. Jesus ele não está falando de um choro causado às vezes pelas perdas, pelas frustrações da vida. Embora essas lágrimas elas sejam reais, o choro que Jesus está descrevendo aqui é o choro pelo pecado. É um choro que ele nasce da pobreza em espírito, da consequência de que nós entendemos que ferimos a um Deus que é santo. Esse choro é a dor de quem enxerga que o pecado não é apenas um erro, mas é uma afronta à santidade de um Deus que pode todas as coisas. É por isso, irmãos, que existe uma grande diferença em você chorar, às vezes, pelas consequências do pecado e chorar pelo pecado em si. E para isso eu gostaria que você imaginasse comigo um executivo, um diretor de uma empresa, que todos os meses ele apresenta relatórios, e nesses relatórios que ele apresenta, ele mente em todos eles. E quando a sua mentira é descoberta, ele chora. Mas ele chora não por ter mentido, ele chora pela vergonha que ele passou, ele chora pela exposição das suas perdas, que ele teve também. Se ninguém tivesse descoberto talvez essas mentiras, ele continuaria mentindo sem nenhum temor. Isso é chorar pelas consequências e não pelo pecado. E o choro que agrada o coração de Deus é um que podemos ver claramente através da vida de Davi. Davi, no Salmo 51, assim quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, pelo seu pecado com Betseba, Davi ele declara: pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos. E aqui Davi ele não justifica, Davi ele não culpa Betseba, Davi ele confessa apenas o seu pecado, ele se humilha e suplica perdão ao Senhor. Esse é o choro que Jesus está descrevendo aqui. É o choro que traz e que gera em nós um arrependimento genuíno. E uma coisa eu te falo, meus irmãos, aonde não há choro pelo pecado, de fato não houve um verdadeiro encontro com a santidade de Deus. E aqui nesse tempo, Jesus ele fala que a promessa para esses aqui é que eles serão consolados. Os que choram serão consolados. E diante disso nós entendemos que Deus ele não despreza um coração quebrantado. O consolo do Senhor ele se manifesta por meio do perdão, por meio da restauração e da certeza que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você chegar hoje diante do Senhor com o coração quebrantado, chorando pelo pecado e não pelas consequências do pecado, certamente o Senhor te consolará. Certamente o Senhor te abraçará e te consolará. E é esse coração quebrantado diante de Deus que se transforma naturalmente em um coração manso diante das pessoas. E é por isso que Jesus ele segue dizendo no versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Diferente de que muitos pensam ou até às vezes julgam, mansidão não é ser passivo. Mansidão é ser profundo confiante em Deus. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas muito pelo contrário, é uma força sob controle. O manso é aquele que talvez ele poderia até se defender, ele poderia até se vingar ou impor a sua vontade, mas ele decide entregar a sua causa ao Senhor. Por isso o manso ele caminha lado a lado com a paciência. Ser manso é ser paciente, e ser paciente é ter disposição de sofrer o tempo que for necessário por uma causa maior, confiando e crendo que Deus age no tempo certo. E aqui eu me lembro muito do maior exemplo que nós temos, que é Jesus. Porque Jesus, ele mesmo disse, lá em Mateus, no capítulo 11, ele vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Cristo é o nosso maior modelo. Ele tem todo o poder. Ele tinha e ele terá eternamente. Mas ele escolheu um caminho de cruz por mim e por você. E a promessa para esses aqui, ela é clara: estes herdarão a terra. Deus exalta aqueles que confiam nele. Mas não entenda isso como uma exaltação do seu nome. A exaltação aqui é para o nome de Jesus. A exaltação aqui não é porque
você está passando talvez por uma dificuldade, Deus foi lá e te exaltou. Não, é para exaltar o nome dele, por isso que herdarão a terra. É para a glória do nome de Jesus. E dando seguimento no verso 6, Jesus ele vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus agora ele fala de desejo, de anseio, e não é um desejo de justiça própria, de perfeccionismo ou talvez de uma curiosidade espiritual, mas sim de um anseio profundo, contínuo, em viver em conformidade com aquilo que Deus quer para nós. Esse é a fome, a sede de justiça que Jesus está falando aqui. Assim como ninguém precisa falar para você, quando você está com sede, para você beber água, assim também tem que ser o nosso coração, de quem entende que sem Cristo nós não temos nada. Até porque fome e sede, elas não se fingem. Quando tem fome, tem fome. Quando tem sede, tem sede. O problema hoje é que muitos cristãos, não por falta de capacidade, mas tem falta de apetite em buscar ao Senhor. Tem falta de interesse em debruçar diante de Deus. E aqui, meus irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Onde não há desejo por Deus, existe algo de errado. Jesus ele afirma no próprio sermão dele aqui. Aqui no capítulo 7 ele vai dizer: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Ou seja, é uma atitude nossa para com Ele, não dele para conosco. Quem não tem fome espiritual, infelizmente está doente. E precisa de remédio. E hoje você está aqui para procurar esse remédio às vezes. Eu não sei como você está. Eu não sei se você está com fome e sede de Jesus. Mas Ele está aqui para trazer a saciedade para você. E aqui eu gostaria de reforçar algo que às vezes, quando se fala de justiça, quando se fala de algo assim, parece que não faz sentido com a graça. Mas a graça, ela não elimina a vontade de sermos santos, de buscarmos a santidade. Muito pelo contrário, ela busca e ela cria isso em nós. Quem experimenta a graça de Deus não fica satisfeito em viver de forma superficial, quer mais, tem sede, tem fome de justiça. E a promessa para quem tem fome e sede de justiça aqui, Jesus vai falar que eles serão fartos. Deus jamais frustra o coração de quem busca a Ele com sinceridade. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, por meio da justiça de Deus, ter fome e sede de justiça, você não voltará de forma vazia. E agora, a justiça que nos alcança de forma vertical, ela se manifesta de forma horizontal, em misericórdia uns pelos outros. E é por isso que Jesus segue no verso 7 dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem for verdadeiramente alcançado pela misericórdia de Deus, aprende a ser misericordioso com o outro. O Evangelho, ele transforma, ele muda a nossa forma de tratar pessoas difíceis. O Evangelho que faz isso. Você conhece alguém difícil aí? Conhece? Todo mundo conhece? Você não conhece não? Se você não conhece, sei não. Talvez pode ser você. Brincadeiras à parte, mas o Evangelho, ele muda a forma com que a gente trata as pessoas, lidar com as pessoas difíceis. Não porque essas pessoas às vezes merecem, mas porque eu e você também não merecíamos ser alcançados por essa misericórdia. Por isso, a misericórdia, ela não é a causa da salvação, ela não é o motivo da salvação, mas muito pelo contrário, a misericórdia, ela é a evidência que nós já fomos salvos. Até porque nós mostramos misericórdias porque nós fomos aceitos, não para sermos aceitos. É por isso que nós demonstramos misericórdia. Um coração endurecido, ele revela a falta de compreensão da sua própria dívida que foi perdoada. E quando eu falo de dívida, me remete sempre à parábola que Jesus ele traz de forma clara. Aquela parábola que o servo foi perdoado por uma grande dívida, mas não teve coragem, ele se recusou a perdoar uma pequena dívida. Essa parábola ela nos ensina que quem não perdoa, revela que não entendeu a dívida que foi perdoado, o perdão que você recebeu.
E por isso aqui Jesus ele vai dizer que felizes são os misericordiosos, e eles alcançarão misericórdia. Não porque eles conquistaram por mérito próprio, mas porque eles demonstram com a sua vida que foram transformados pela graça do Senhor. E essa misericórdia que nós vivemos, essa misericórdia vivida num relacionamento, ela revela o coração de quem está sendo purificado por dentro. A misericórdia, ela é a evidência de que o nosso coração ele está sendo purificado. E por isso que Jesus ele continua dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Jesus agora ele está confrontando a nossa religiosidade externa. Até porque pureza não é aparência, pureza é interior. Deus ele não se impressiona com o que nós mostramos às pessoas, mas quem realmente nós somos no nosso dia a dia, e às vezes quando ninguém está nos vendo. Ele não busca por performance religiosa, e nós temos falado muito sobre isso nesse tempo, porque muitos querem fazer muito, mas de fato não vivem aquilo que querem fazer. Deus ele está buscando aqui apenas um coração sincero, um coração genuíno, um coração arrependido. Imagine comigo um copo lindo por fora, mas por dentro todo sujo. Você teria coragem de beber? Não teria. Um copo sujo por dentro, ele não mata a sede de ninguém. Da mesma forma é a nossa fé. Uma fé que não transforma um coração, ela pode até ser piedosa, ela pode até ser caridosa, mas ela não glorifica a Deus. E aqui, para deixar claro, Jesus ele não está cobrando e exigindo de nós um coração impecável, mas um coração inteiro, um coração sem duplicidade. O pastor Douglas falou sobre isso na semana passada, um coração sem máscaras, um coração, eu sou um jeito aqui na igreja, eu sou um outro jeito lá em casa. Deus ele não está pedindo isso para nós. Do jeito que você é aqui, do jeito que você ama aqui, você tem que amar na sua casa. O mesmo sorriso que você dá para um irmão aqui na igreja, você precisa dar na sua casa. A mesma alegria que você demonstra quando você louva ao Senhor, no seu quarto você precisa também demonstrar essa alegria. É isso que Jesus está dizendo aqui. Isso é ser limpo de coração. E essa promessa para estes, ela é extraordinária. Estes verão a Deus, ou seja, nós não veremos a Deus apenas na eternidade, nós começaremos a ver o Senhor aqui. É agora, é uma caminhada contínua, e nós iremos contemplar isso na eternidade, onde nós o veremos face a face. Nós iremos contemplar a beleza da santidade do Senhor de forma visível. E a comunhão com Deus, meus irmãos, ela nunca isola ninguém. Pelo contrário, quando mais nós enxergamos a Deus com clareza, ainda mais os nossos relacionamentos uns com os outros, eles são transformados. E Jesus ele segue dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não são aqueles que simplesmente talvez evitam conflitos para preservar um conforto pessoal. Também não são aqueles que fingem que o pecado não existe. Pacificadores são aqueles que, firmados na verdade, na palavra de Deus, trabalham ativamente para a reconciliação. Eles promovem paz porque já experimentaram a paz, a maior paz de todas, que foi a reconciliação nossa com o Pai. E você deve ter ouvido já essa frase, e eu repito aqui, que o mundo, ele vai construir muros, mas o Evangelho, ele precisa de construir pontes. O Evangelho, por meio de nós, precisa de construir pontes, ligar uns aos outros. O mundo, muitas vezes, ele vai separar. O mundo, ele vai excluir. Não precisa de ninguém para excluir mais ninguém aqui não, meus irmãos. O mundo, ele exclui, ele rotula, ele isola, ele abandona. O Evangelho não. O Evangelho, ele traz para perto. O Evangelho, ele junta, ele pega no braço do irmão, fala: irmão, vamos caminhar comigo. Jesus tem uma jornada linda para nós, vamos juntos. O Evangelho, ele constrói pontes. Por isso, meus irmãos, quem foi reconciliado com Deus, não consegue viver confortável em um ambiente de ódio, em um ambiente de divisão, em um ambiente de conflitos, relacionamentos quebrados.
O pacificador, ele reflete o caráter do próprio Deus. Porque o próprio Deus, por meio de Jesus, foi quem nos reconciliou com Ele mesmo. Então, quem somos nós para dizer que fulano não pode sentar à mesa, ciclano não pode se achegar à mesa, fulano não pode se adentrar à casa do Pai? Quem somos nós se o próprio Deus reconciliou a minha dívida e a sua dívida por meio de Jesus Cristo? E por essa razão que Jesus vai concluir dizendo: estes serão chamados filhos de Deus. Não porque produziram uma paz por um esforço humano, mas porque manifestaram na prática a natureza de Cristo Jesus. Contudo, sendo assim, fazendo isso nesse mundo que nós vivemos hoje, isso não nos garante aceitação. Muito pelo contrário, quando nós refletimos o caráter do Pai, aonde nós estamos, nós promovemos paz no reino de Deus, mas o mundo, ele nos confronta, porque ele nos rejeita. E muitas vezes nós seremos perseguidos. E aonde que Jesus ele vai dar seguimento no verso 10, dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No verso 11, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vocês. E aqui eu te faço uma pergunta: você já foi perseguido por causa da sua fé? Você já foi rejeitado talvez por quem você tanto ama, por crer em Jesus? Alguém já deixou de ir na sua casa porque você é cristão? Alguém deixou de caminhar com você porque você segue a Cristo? E se a sua resposta for sim, bem-vindo à jornada cristã. Se a sua resposta for sim, bem-vindo à jornada caminhando com Jesus. Aqui Jesus está encerrando dizendo do preço do discipulado, do preço do verdadeiro discípulo de Cristo. Viver o reino, meus irmãos, traz oposição. A perseguição na nossa caminhada cristã, ela não é uma exceção, mas ela é uma consequência. E essa semana eu ouvi uma palavra do pastor Lucinho, e ele, na igreja, ele falou assim: ei, irmãos, quantos aqui são cristãos há mais de 25 anos? Quantos aqui são cristãos há mais de 30 anos? E os irmãos levantaram, porque hoje, levantaram as suas mãos. Hoje, como que a gente diferencia quem é crente e quem não é? Antigamente tinha crente que colocava a Bíblia debaixo do braço, vestia um terno, uma gravata e tudo mais, e ia para a igreja. A gente sabia, era identificado. Como hoje nós identificamos quem de fato é cristão? Sabe como? Sendo um verdadeiro discípulo de Cristo, refletindo de dentro para fora, não de fora para dentro. Não a roupa, não é a roupa, não é o calçado, não é a calça, não é o relógio, não, é o que nós vivemos na prática. Viver o reino de Deus traz oposição. E o próprio Jesus, lá em João, no capítulo 16, no verso 33, ele vai dizer: no mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Cristo já venceu o mundo por nós. Se você for perseguido, entenda que Ele já venceu o mundo por você. E aqui no texto, Ele não disse se formos perseguidos. Jesus disse quando. Ou seja, quando Ele fala quando, Ele está tratando que a perseguição é algo esperado no Evangelho. É algo esperado no Evangelho. E é importante sempre reforçar: essa perseguição aqui, ela não é por conta dos seus erros pessoais. Essa perseguição, ela não é por um ativismo ideológico que talvez você tenha. Não é pelo seu fanatismo religioso. Não, não é por conta disso. Jesus, ele é específico. Ele diz que essa perseguição é por causa da justiça. E às vezes você pode olhar para mim e falar assim: e que justiça é essa, pastor? Que justiça é essa? Essa é a justiça do reino de Deus. Lembre-se que na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi crucificado por mim e por você. E a justiça dele foi imputada em nós, atribuída à igreja, foi creditada na nossa conta. E ela quem nos livrou do pecado, da condenação eterna do pecado. Essa é a justiça. A justiça é o próprio Cristo em nós. E aqui eu tenho uma notícia para te dar.
E é por isso que quem tanto se parece com o seu discipulador, é que recebe o mesmo tratamento dele. Jesus, ele foi perseguido. Nós também seremos perseguidos. A perseguição, então, ela não é um sinal de um fracasso espiritual, de um distanciamento de Deus, mas sim de fidelidade. Ela não indica que alguém está longe, distante do Senhor, mas muito pelo contrário, é que alguém está caminhando com Ele. Ainda assim, a perseguição, meus irmãos, ela não pode roubar a minha e a sua alegria. Pelo contrário, ela tem que trazer confirmação nos nossos corações e nós entendemos que estamos caminhando com o Senhor. E Jesus aqui, na conclusão, ele vai repetir a mesma promessa que ele fez no início para os pobres em espírito. Deles é o reino dos céus. O reino dos céus já começou hoje, começa agora para você, mas ele será plenamente consumado na eternidade. E aqui Jesus ele vai encerrar o sermão dizendo no verso 12: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa na terra. É na terra que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que você vai ter uma recompensa lá no seu trabalho. Jesus está dizendo que você vai ter uma recompensa na sua família, que o seu carro novo vai chegar amanhã, que a sua casa você vai comprar aquela que você deseja. Jesus não está dizendo isso. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram também os profetas que vieram antes de vocês. E essa alegria aqui, ela não nasce da dor da perseguição, mas da certeza que nós pertencemos ao reino de Deus. É essa alegria que nós temos que ter. E eu gostaria de concluir esse sermão aqui, e talvez você ouvindo todos esses 8 atributos, e pensado: nossa, quão difícil é. Eu não sou manso, eu não sou pobre em espírito, eu não sou misericordioso com ninguém, muito pelo contrário, eu sou mais nervoso eu não estou sendo perseguido, a minha vida está um oba-oba, está tudo tranquilo, está tudo certo. Eu não tenho chorado porque as minhas lágrimas secaram. Se você pensou isso, meu irmão, você está totalmente correto, e você está entendendo de fato a verdadeira mensagem, porque nós por nós mesmos, de fato nós não conseguiremos de fato. E aqui eu quero deixar claro mais uma vez, as bem-aventuranças, elas não são uma escada para chegarmos até Deus, ou para chegarmos no céu, mas ela é a evidência de que Deus já desceu na terra, e fez o que foi necessário por mim e por você, e hoje nós podemos andar em novidade de vida por essa ação, por essa atitude, pela graça. As bem-aventuranças, elas não descrevem o cristão extraordinário, o super-homem, a super-mulher, não, mas cristãos verdadeiros, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Elas são um retrato do verdadeiro Jesus nas nossas vidas, de quem já foi alcançado de fato pela graça. As bem-aventuranças, esses atributos, eles não são para ser admirados à distância, mas eles são necessários para ser examinados diariamente de perto. Estamos sendo verdadeiros discípulos de Cristo? Jesus, em nenhum momento no sermão, ele perguntou para mim e para você o quanto nós sabemos de Bíblia. Não que não seja importante, mas Jesus ele não está perguntando quanto que nós sabemos de Bíblia. Jesus ele não perguntou quantos anos você tem de igreja. Jesus ele não está perguntando quanto tempo de ministério você tem, quais são os cargos que você ocupa na igreja local. Até porque o reino de Deus ele não é identificado por títulos externos, mas sim por um caráter transformado. O evangelho ele não é uma base da expectativa do futuro. O evangelho é a certeza do agora, é do hoje. É a nossa convicção de quem tem Cristo hoje, tem tudo o que precisa. Até porque, meus irmãos, Jesus Cristo é suficiente. Cristo é suficiente na nossa vida. Se nós já tivermos Cristo, nós já temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. Nós poderíamos encerrar por aqui a nossa jornada. Se você tem Cristo, encerra a sua jornada e vai em paz, porque Cristo é suficiente. E aqui, de fato, para concluir esse sermão, há algo muito profundo, que Jesus,
ele não apenas ensinou as bem-aventuranças. Jesus, ele viveu cada uma delas. E hoje eu te convido também a não só falar das bem-aventuranças, mas você viver as bem-aventuranças. Ei, pastor, como é que eu faço para viver? Viva, faça, execute, fale menos e faça mais. Talvez hoje você tenha algum irmão aqui que você não vê há muito tempo, dá um abraço nele. Fala para ele, chama ele para jantar na sua casa, convida ele para caminhar com você. Então, Jesus, ele apenas não falou e não ensinou as bem-aventuranças. Jesus, ele veio aqui e ele viveu cada uma delas. Ele foi pobre em espírito, esvaziando de toda a sua glória. Jesus, ele chorou, mas ele não chorou apenas pelo pecado, mas por uma Jerusalém endurecida. Jesus, ele foi manso, entregando a sua causa ao Pai. Jesus, ele teve fome e sede de justiça, cumprindo a total vontade de Deus. Jesus foi misericordioso, perdoando até mesmo na cruz do Calvário. Ele foi puro de coração, não teve nenhum pecado. Ele foi supremo pacificador, fazendo paz entre nós e Deus. E Jesus também, ele foi perseguido, rejeitado, crucificado na cruz para a justiça. As bem-aventuranças, antes de tudo, elas são o retrato de Jesus. E com esse entendimento, eu gostaria de te convidar a ficar de pé no seu lugar. O cristianismo, ele não é fingir virtudes que eu e você, nós não temos. Mas é permitir que, por meio de Cristo Jesus, ele forme em nós um coração de verdade. Um coração de carne. Que ele transforme o nosso coração de pedra, às vezes, em um coração quebrantado. E nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos e refletir como você tem caminhado com Cristo. E se você não tem sido um verdadeiro discípulo hoje, a salvação é chegada até você. Você pode ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Você pode ser alguém que caminha da forma que Cristo caminhou. Ele é o nosso melhor modelo, Ele é o nosso melhor exemplo. Pai, nesse momento nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos pelo exemplo que o Senhor tem nos dado. Pelo exemplo da tua caminhada aqui, Senhor, na terra, em forma de gente, em forma humana, sendo Deus. O Senhor fez isso, ó Deus, para nos mostrar que é possível nós caminharmos como verdadeiramente um discípulo do Senhor, com um coração voltado a Ti. Que nós possamos, ó Deus, ser pobres em espírito, que nós possamos chorar, Senhor, pelo pecado, que nós possamos ser mansos, ó Deus, na forma de falar, que nós possamos ter sede e fome de justiça, que nós, como filhos amados do Senhor, tenhamos misericórdia uns com os outros, que o nosso coração, ó Deus, venha estar puro, que nós venhamos viver um caráter transformado em nós, que nós possamos ligar pessoas ao Senhor, e o Senhor em pessoas, e pessoas entre pessoas uns aos outros, e que nós também queremos ser perseguidos por causa do Evangelho, nós queremos ser perseguidos por causa da Tua Palavra, nós queremos ser perseguidos, ó Deus, por servir um Deus que é verdadeiro. Nós queremos Te servir, ó Deus, e por isso nós pagamos esse preço de seguir e caminhar, ó Deus, contigo. Até porque tudo aquilo que nós fizermos não pagará aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós estamos dispostos, eis-nos aqui para caminhar contigo e ser um retrato de Cristo na terra. Em nome de Jesus, ó Deus. Ainda com seus olhos fechados, eu te convido a repetir uma oração comigo nessa hora. Repita comigo: Senhor meu Deus, nesse momento, nessa noite, eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. E é por isso agora eu decido ser um verdadeiro discípulo, ser o caráter de Jesus, para a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, escreve o meu nome no livro da vida, porque nesta hora eu faço uma aliança contigo, em nome de Jesus, amém. E ainda com os teus olhos fechados, eu
convido, você que talvez fez essa oração pela primeira vez, ou se não fez pela primeira vez, você não estava caminhando de fato com Jesus, você não estava refletindo, sendo um pequeno Cristo na sua casa, no seu trabalho. Eu te convido a levantar sua mão onde você está, sem nenhum constrangimento, sem nenhum receio. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que você seja talvez fortalecido pela fé. Talvez na sua caminhada você não se vê sendo um verdadeiro discípulo, e esse é o momento de uns orar pelos outros, de exercer a nossa compaixão, a nossa misericórdia um pelos outros. Então, sendo assim, eu entendo que todos nós somos verdadeiros discípulos de Cristo. Nós entendemos que as bem-aventuranças não é uma escada para chegar ao Senhor, mas as bem-aventuranças é o retrato daquele que segue a Jesus de fato. Nós temos convicção no nosso coração. Aleluia. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Só a igreja. Estou voltando. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Que possamos de fato voltar à essência da adoração, seguir caminhando, levando o sal e a luz para esse mundo que tanto necessita. Amém? Quantos são verdadeiros discípulos de Cristo aqui? Glória a Deus. Vai lá e exala essa glória que está na sua vida por meio de Jesus. Amém? Amém. Que o amor do Pai, a graça do Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo esteja e permaneça sobre a vida de cada um de nós hoje e até a volta de Jesus. Vá em paz. Deus te abençoe.